Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente lê uma pesquisa acadêmica ou bate o olho no estudo científico como é descoberta inédita, como é que a gente sabe que aquilo é realmente a verdade? A própria natureza do que é a verdade e os métodos que a gente usa para validar qualquer argumento? Bom, essas são questões simplesmente fascinantes e moldam absolutamente tudo o que sabemos sobre o mundo. Então essa nossa análise de hoje não é sobre fatos isolados, tá? É sobre o sistema operacional invisível que roda quase silenciosamente na mente de cada pesquisador. E aí surge a grande pergunta de R$ 1 milhão. Como é que se define um argumento válido na ciência, afinal? Será que buscar o conhecimento é só observar dados brutos e empilhar informações? Ou será que existem sistemas operacionais muito mais profundos e muitas vezes totalmente invisíveis operando ali nos bastidores? É impressionante como a resposta para isso muda completamente o jeito como a gente interpreta a realidade à nossa volta. Essa busca pela resposta nos leva direto para a epistemologia. E sim, pode até parecer uma palavra meio assustadora no primeiro contato, mas na prática é basicamente o estudo metodológico de como a gente constrói o conhecimento. O mais legal aqui é pensar nela como um kit de ferramentas. É aquela lente essencial que os pesquisadores usam para enquadrar o mundo muito antes de pisar no laboratório ou de dissecar um texto. É literalmente a ponte que articula o conhecimento, a linguagem e a realidade. Para organizar a nossa exploração, o roteiro de hoje vai passar por 5 pontos: os caminhos do conhecimento, o processo analítico, o processo dialético, o processo hermenêutico e, para fechar com chave de ouro, a prática da pesquisa. Ponto 1. O processo analítico, decomposição e lógica. Essa aqui é a estrutura mais antiga do nosso pensamento ocidental, com raízes lá atrás em Aristóteles. Dentro dessa lógica analítica, a gente tem dois motores principais rodando, a dedução e a indução. Na dedução, a gente extrai verdades particulares de ideias universais, ou seja, a validade não depende tanto do conteúdo em si, mas estritamente daquela forma lógica impecável, da amarração entre premissas e conclusão. Já a indução, bom, ela engata uma marcha ré. Ela generaliza regras a partir de observações pontuais. É meio que trocar a certeza absoluta por probabilidades baseadas na amostragem que a gente tem em mãos. Só que a indução tem críticos bem pesados na história da ciência, o que mostra como o conhecimento empírico pode ser um terreno escorregadio. Para céticos clássicos como David Hume e mais tarde o Karl Popper, a indução simplesmente não tem uma justificativa lógica pura. Para eles, afirmar que o sol vai nascer amanhã só porque ele nasceu todos os dias até agora não é uma lei inquebrável da natureza. É, na verdade, um hábito psicológico, um costume que a gente adquiriu de tanto ver a coisa se repetir. Mesmo com essas polêmicas todas, o processo analítico brilha de verdade na hora de desmontar o que é complexo. Descartes tinha uma regra de ouro fantástica: dividir as dificuldades no maior número de partes possível para conseguir resolver o problema. E a análise é exatamente isso: decomposição pura. É pegar um fenômeno gigante, um discurso complicado ou uma montanha de dados estatísticos e quebrar tudo em bloquinhos bem simples. Fica muito mais fácil para a mente humana digerir. Ponto 2. O processo dialético, contradição e movimento. Aqui a gente vê uma mudança radical de paradigma. A realidade não é mais vista como um quebra-cabeça estático em cima da mesa. A visão dialética, que foi tão defendida por gigantes como Hegel e Marx, se resume a 3 passos principais. Primeiro, a gente tem que ver qualquer fenômeno como uma totalidade conectada. Segundo, essa totalidade é cheia de contrários brigando lá dentro, num jogo de oposição. E terceiro, vem a mediação. É quando essa tensão entre as forças opostas cria uma transformação, empurrando a realidade para uma dimensão totalmente nova. Então, o pulo do gato aqui é entender que a contradição não é um erro lógico que a gente precisa consertar com borracha. A contradição é a própria essência do movimento. Os contrários batem de frente, são mediados e aí eles são conservados e superados ao mesmo tempo. É isso que gera as mudanças históricas qualitativas. É como se essa lente tentasse filmar o filme da realidade rolando, em vez de só tirar uma foto parada do momento. Mas calma lá. Colocar isso na prática da pesquisa real exige um baita cuidado. A literatura alerta que, para a dialética realmente funcionar validamente nas ciências humanas, a gente precisa estabelecer regras super explícitas. Se não tivesse rigor de articular os princípios operacionais de forma clara, o risco é gigante de transformar o método num mero panfleto ideológico completamente esvaziado de ciência. Tem que ter método, não dá para ser bagunçado. Ponto 3. O processo hermenêutico, sentido e compreensão.
Essa aqui é a ferramenta mestre das ciências humanas, criada por uma situação bem curiosa. O que a gente faz quando o pesquisador não consegue se separar do ser humano que está sendo pesquisado? É uma divisão que muda as regras do jogo. As ciências naturais procuram explicar as coisas por causas físicas. A água ferve a 100 graus, causa e efeito, fechou. Mas as ciências humanas buscam entender intenções. E venhamos e convenhamos, não dá para medir o sentido de uma ação ou de um texto com um termômetro ou uma régua de laboratório. Pensadores fundamentais como Schleiermacher e o Dilthey deixaram muito claro que o pesquisador não é um alienígena isento olhando o mundo por um telescópio. Longe disso, ele já está inserido no mesmo horizonte histórico e linguístico daquilo que ele quer estudar. Ou seja, para compreender qualquer expressão humana, a gente precisa aceitar que o próprio ato de tentar entender já faz parte da mesma história. Sujeito e objeto estão embrenhados. Sendo assim, a prática hermenêutica se apoia num tripé metodológico. Primeiro, a inseparabilidade entre sujeito e objeto que a gente acabou de falar. Segundo, existe uma circularidade o tempo todo entre entender as partes singulares e o todo. É o famoso círculo hermenêutico. E terceiro, e talvez o mais intrigante, todo conhecimento parte de uma pré-compreensão. Na prática, isso significa que a pesquisa começa dando muito mais peso para a pergunta antes de qualquer resposta, questionando aquela ilusão de que existem dados puros soltos por aí. Ponto 4. A prática da pesquisa, uma síntese metodológica. Trazendo tudo isso para o mundo real da investigação acadêmica, essas 3 lentes não ficam isoladas cada uma na sua caixinha. Na verdade, elas formam uma caixa de ferramentas superdinâmica. O método analítico foca em decompor e usar a lógica, ali com Aristóteles e Descartes. O dialético olha para a contradição e para a evolução, ancorado em Hegel e Marx. E o hermenêutico vai atrás do significado intencional e da linguagem, com Schleiermacher e Dilthey. Ter essas 3 estruturas bem mapeadas é o que realmente permite construir um conhecimento consistente e rastreável na prática científica. Só que conciliar essas visões é um desafio imenso, e o crítico George Steiner ilustra isso de um jeito brilhante. Ele fala de uma espécie de diálogo de surdos que rola com frequência nas universidades. Pensa só. Enquanto o universo das ciências naturais fala cada vez mais uma linguagem puramente matemática, o universo das humanidades ainda depende inexoravelmente de textos e da linguagem escrita. As exatas calculam, as humanas compreendem. Isso escancara por que entender esses métodos não é só um capricho, mas a base de como as disciplinas conversam entre si ou como falham nisso. A própria arquitetura dos livros e pesquisas sobre esse tema prova que organizar o pensamento não é por acaso. Desde a teoria até a sistematização da descoberta, tudo serve para mostrar que a ciência moderna exige a capacidade de articular metodologias de forma rigorosa. É um dia prático mesmo. Ele demonstra como pegar a literatura e delimitar um problema de pesquisa em cima de uma base epistemológica que seja de fato super sólida. E a gente encerra com uma provocação para ficar na cabeça. Da próxima vez que lermos sobre uma grande descoberta atual, vamos tentar descobrir qual matriz metodológica invisível está operando ali. Os dados foram decompostos analiticamente, foram integrados através de uma dialética ou interpretados hermeneuticamente. Porque trocar esses óculos epistemológicos pode mudar inteiramente a conclusão que a gente aceita como verdade absoluta. A grande lição da nossa análise de hoje é esta. Na ciência, o método nunca é neutro, ele já carrega consigo a versão de realidade que tenta provar.